Então, para quem está chegando agora aqui nesse perfil, eu sou a Liz, sou terapeuta, sacerdotisa, maga, benzedeira, enfim, guardiã de círculos de mulheres, idealizadora do projeto Mulher Sagrada, que é este perfil. E o Mulher Sagrada, ele é um projeto que, por definição, né, é arte, magia e espiritualidade em movimento, tudo isso em movimento, para resgatar a mulher sagrada que há em cada mulher. Então, aqui nesse perfil eu falo muito sobre espiritualidade feminina, tudo que tem a ver com o sagrado feminino, mas especialmente a parte de espiritualidade feminina, sobre arte, porque acredito que ainda ainda tem muito potencial a ser explorado sobre como a arte é um caminho de cura do feminino. Então falo bastante sobre arte sagrada feminina e falo sobre espiritualidade feminina brasileira. Então a minha praia são as deusas brasileiras, né? Eu sou umbandista, então tenho uma afinidade muito grande com as deusas afro-brasileiras, então eu falo muito delas aqui nesse perfil. Falo sobre o sagrado feminino dentro e fora da Umbanda e assim por diante. Carol comentou, nada melhor do que um pouco de conhecimento nessa quarentena. Com certeza, por isso que eu quis fazer essas aulas, né? Aproveitando o tempo livre para estar mais com vocês e para conseguir também passar esse conhecimento e conversar com vocês mesmo. Eu estava assim, eu conversando com as mulheres no grupo do WhatsApp, eu fiquei pensando, né, várias estão super desmotivadas, estão com ansiedade, enfim, e a gente pode aproveitar esse momento em que nós temos algo muito precioso sobrando, que é o nosso tempo, a coisa mais valiosa do nosso mundo, não é o dinheiro, é o tempo. Inclusive a gente vende o tempo, nosso tempo, para ganhar dinheiro. Então, por isso que para mim o tempo é a coisa mais valiosa que existe. E o dinheiro a gente recupera, né? Dinheiro não é algo... A gente perde o dinheiro, mas a gente corre atrás e recupera. Agora o tempo não. O tempo que você gastou, não tem como você recuperar. Você voltar atrás e recuperar os dias, as horas, os meses, os anos. Então, por isso que para mim a coisa mais valiosa que existe é o tempo. Então, que tal nós usarmos esse tempo, essa coisa super valiosa, para investirmos em nós mesmas, trabalharmos a nossa espiritualidade feminina, trabalharmos a cura do nosso feminino, se conectar ao princípio feminino, que é a deusa. Então, por que não, né? O que tal aproveitar esse tempo, canalizar todo esse tempo, ao invés de ficar nutrindo toda a negatividade, né, que já tem por aí nas redes sociais, enfim, os noticiários, porque a gente não pode fazer bom uso desse tempo e fazer essa viagem para o nosso interior. Agora que nós estamos num momento que não temos tantos estímulos externos, já que está tudo fechado, né? Por que a gente não aproveita esse tempo para fazer uma viagem para dentro, para olhar para nós mesmos, para nos resgatarmos, para sairmos disso tudo como mulheres melhores, como mulheres que se conhecem mais, como mulheres que sabem se cuidar mais, né? Que sabem trabalhar o seu sagrado feminino. Então, pensando nisso tudo também, foi que eu preparei essas aulas. Então, vamos lá. Quantos dias dura o ciclo menstrual? Alguém arrisca dizer quantos dias dura um ciclo menstrual? Quem quiser mandar. Dizem que o ciclo menstrual dura 28 dias, né? Então, tem mulheres que pensam que o ciclo menstrual é só o período menstrual, é só a semana que menstrua. Mas o ciclo menstrual é o ciclo inteiro, né? É o mês inteiro. E 28 dias é a média, né? Mas tem mulher que tem um ciclo que dura 30 dias, dura 32 dias e tá tudo certo. O importante é observar. Então, você observando o seu ciclo, você vai entender qual o seu padrão, qual a sua média, né? Se o seu ciclo é mais longo ou é mais curto, né? Então,
E interessante notar que o tempo médio é 28 dias e que é exatamente a duração de um ciclo lunar. O ciclo lunar, né, o trânsito da Lua pelas 4 fases, né, 4 fases principais, porque tem abordagens que dizem que existem 28 fases, porque nos 28 dias a Lua não está do mesmo jeito, ela se apresenta de 28 formas diferentes, mas a gente divide em 4 fases, que é a Lua nova, minguante, cheia e crescente, né? Então, a mulher está muito conectada com essa questão da Lua. Por isso que os primeiros calendários que foram inventados foram calendários lunares. Então, no princípio, né, nos princípios, o calendário ele tinha 13 meses. Então, o nosso ano era constituído de 13 meses, cada mês com 28 dias, em harmonia com o ciclo lunar. E aí, depois de um processo histórico, né, justamente dessa questão do estabelecimento de uma sociedade patriarcal e totalmente voltada para o sol, né, para o arquétipo, para o simbolismo do sol, é que depois foi incorporado o calendário que nós usamos até hoje, que é o calendário solar. É um calendário solar que nós usamos, um calendário que se baseia no movimento do Sol em relação à Terra e não da Lua em relação à Terra. Então, por isso que o calendário que nós temos hoje tem 12 meses, né? Então, o nosso ano hoje tem 12 meses. Então, até isso, percebam como nos detalhes, né? Coisas que a gente não aprendeu, coisas que a gente nem sabe a origem. Então, a questão do calendário é uma delas, e uma das sabedorias que se perderam, porque a partir do momento que o padrão do calendário mudou, nós mulheres também perdemos, de certa forma, essa referência, né, para nos guiar. Então, por isso que hoje a gente, fazendo a mandala lunar, né, se você tem acesso aos diagramas lunares, fica mais fácil de você observar do que você fazendo um calendário de padrão, né, de 12 meses. Então, justamente por isso, então, nos detalhes, né, em cada processo, em cada coisa, vocês percebem que nos detalhes, nós mulheres fomos desconectadas de várias sabedorias que são super importantes para trabalhar nosso feminino, a nossa espiritualidade feminina, e essa questão dessa sabedoria de se conectar com a Lua, de nós nos conectarmos com a Lua e entendermos as suas fases, e entendermos como nós podemos utilizar essa energia na nossa vida. Então, isso também é uma sabedoria que foi se perdendo, e esse movimento do resgate do sagrado feminino vem justamente trazendo de volta isso, né? E essa questão de entender essa sabedoria lunar também foi algo que no começo, quando eu comecei os meus estudos sobre o sagrado feminino, foi algo que eu demorei muito tempo para entender. Eu também tive dificuldades para entender como é que se relacionava. O meu ciclo menstrual e a lua, o que tem a ver, como é que eu observo. Enfim, eu também tive muita dificuldade. E por isso também que eu escrevi o livro Mulher Sagrada e Cíclica, que os conteúdos que eu vou falar hoje aqui para vocês, eles estão nesse livro, e esse livro é grátis, gente. O link tá aqui no perfil do Mulher Sagrada. Vocês vão entrar numa página do Nutror, o nome da plataforma é Nutror, e aí quem não tem cadastro é só se cadastrar, é totalmente gratuito, e aí vocês se cadastram, entram na tela de login, porque é uma plataforma de curso online, e aí vocês vão entrar e estará lá o livro para vocês baixarem. Vocês podem mandar para as amigas, mandar para quem vocês quiserem. Então, eu fiz esse livro justamente pensando nas mulheres que querem começar a entender o que é sagrado feminino, o que é plantar a lua, o que é vaporização. Então, eu escrevi esse livro como o livro que eu gostaria de ter lido quando eu iniciei os meus estudos, porque por conta de várias informações desconectadas. Enfim, eu demorei algum tempo para conseguir realmente entender o que é essa sabedoria lunar,
qual a importância da gente acompanhar nosso ciclo menstrual, os arquétipos do ciclo menstrual, as energias envolvidas, enfim. Então eu escrevi esse livro realmente para ajudar vocês a estudarem, a entenderem e começarem a colocar, a praticar o sagrado feminino na vida de vocês. Então, pois bem, sobre a lua, o que acontece? Nós temos a lua exterior, ou seja, essa lua que está no céu, que tem o ciclo, né, de 28 dias. E nós temos a nossa lua interior, ou seja, o nosso estado interior. Então, a lua, até remontando a essa sabedoria ancestral, a lua ela é um dos símbolos mais antigos ligados ao feminino. Justamente, né, como eu já disse para vocês, justamente por essa ressonância, por essa influência tão grande da mulher, da lua sobre a mulher, inclusive sobre o ciclo menstrual, ou seja, sobre a parte física da mulher. Então, mas nós temos a nossa lua interior. E o que é a nossa lua interior? É o nosso estado interior. Então, em várias divindades, em várias culturas, várias divindades femininas foram associadas à lua. Uma das divindades mais antigas é a deusa Tríplice, é a deusa que se manifesta como donzela, mãe e anciã, ou seja, 3 faces. E ela foi relacionada a 3 fases da lua. Então, a donzela, a lua crescente, a mãe, a lua cheia, e a anciã, a lua minguante, né? Também, e aí também ela, em algumas abordagens, ela foi ligada à lua escura também. Lua escura, a gente fala que a lua nova é naquele primeiro dia, quando a lua não aparece no céu, quando a lua está oculta, né? Então a anciã também, em algumas abordagens, é ligada a essa lua. Então a deusa Tríplice é uma divindade que traz um conhecimento ancestral e mostra, através da sua simbologia, dessa deusa, que tem 3 faces, né? Da donzela, da mãe, da anciã. O que ela vem também mostrar? Ela vem mostrar a nossa conexão com a lua e também as faces, essas faces dessa deusa também são as nossas faces. Né? Nós também somos, não apenas pelas fases da vida, que nós somos donzelas e depois somos mãe e depois ficamos velhas e nos tornamos anciãs, não apenas a conexão com as fases da nossa vida, mas também os nossos aspectos psicológicos e os aspectos ligados ao próprio ciclo menstrual. Porque, por exemplo, quando nós ovulamos, nós acessamos a fase da mãe quando ovulamos, né? Então, quando geramos um óvulo, quando esse óvulo, nós produzimos esse óvulo, então é um movimento, né? É que a menstruação ela ocorre quando esse óvulo não é fecundado. Mas se esse óvulo fosse fecundado, nós nos tornaríamos mães. Então a fase ovulatória é ligada à fase da mãe. Ah, Liz, mas eu não sou mãe, eu não quero ser mãe. Mas esse aspecto da mãe se manifesta de outras formas e é o que eu vou explicar para vocês hoje também, tá bom? Então acompanhem até o final que vou explicar aí cada fase. E aí também, que eu conheça, né, gente? Eu não sei tudo, eu não conheço tudo. Então, eu tô compartilhando com vocês o que eu sei, o que eu estudei. Então, tem a Miranda Gray. Miranda Gray, ela escreveu o livro Lua Vermelha. Eu até já indiquei esse livro aqui no Instagram. Inclusive, para quem não viu, tem um destaque aqui nos stories. Aliás, nos stories que fica no perfil, né? Tem uns destaques. E lá tem um destaque só de indicações de livros. Então, livros que eu indico. Então, eu indico esse livro também. E aí, a Miranda fez esse resgate de simbologias, dos animais de poder lunares, enfim. E aí, ela incorporou, né, além dos 3 arquétipos, ela colocou o arquétipo da feiticeira como período pré-menstrual. E aí também ela trouxe 4, então ela trouxe mais um, né, da feiticeira, então seriam 4 aspectos
E para mim também faz sentido ter 4 e não 3, justamente por causa que nós temos 4 fases, né, do ciclo lunar. Então, dessa forma, eu vou primeiro falar para vocês sobre a energia da Lua, tá? Primeiro da Lua exterior, da Lua que está no céu, para vocês também entenderem como vocês podem usar essa sabedoria para fazer os rituais, seja uma vaporização do útero ou qualquer outro ritual, vocês podem intencionalmente trabalhar numa data de determinada fase lunar para puxar para o ritual de vocês a energia da Lua, né, para o ritual de vocês. Independente de vocês estarem ou não ao ar livre, tá, gente? Aqui é a questão da intenção. Então, por exemplo, eu vou acender uma vela na lua minguante, pedindo para que todas as coisas que precisam ser finalizadas, que eu consiga finalizar, né? Então, esse é um exemplo. É um ritual que você pode fazer num lugar fechado, mas você está intencionalmente puxando a energia dessa lua para te auxiliar nesse ritual. Então vamos lá. Eu estou até com o livro aqui aberto. Então, sobre a lua. Então, oficialmente a gente divide o trânsito da lua pelo céu em 4 fases, né? Mas observem isso que eu falei, tá, gente? Vocês vão perceber que a lua, cada dia, ela está de um jeito diferente, né? A gente divide 4 fases, mas a lua, cada dia no céu, ela está de um jeito diferente. Inclusive, para quem tem a mandala lunar, sabe disso. Tem até uma parte aqui da mandala, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Tem uma parte que mostra bem isso. Aqui, ó. A parte dos meses. Percebe? Ela não tá igual nenhum dia do mês. Essa é a mandala 2020, né, que eu tenho. Tá esgotado, tá, gente? Não me pergunte onde tem pra comprar, porque eu não sei. Que na fornecedora esgotou. Quem quiser de 2021, fica ligado aqui no meu Instagram, porque esse ano eu vou vender de novo. A gente vai fazer compra coletiva de novo dessa mandala, tá? E eu tava falando da deusa tríplice, que ela mostra as faces da deusa, que também é as nossas faces, e ela vem mostrar o que também? Ela vem mostrar o quanto a mulher é cíclica. Ela vem justamente mostrar que nós não somos as mesmas o mês inteiro, que nós, seja não somente pelas coisas que acontecem no mundo exterior, mas também pela própria questão hormonal, a nossa variação no nível dos hormônios ao longo do mês, tudo isso influencia no nosso estado físico, mental, emocional e espiritual. Então, é interessante também entender e se observar. Por quê? Porque vocês podem usar isso de uma forma benéfica na vida de vocês. Vocês podem aproveitar isso como uma potência para realizar o que vocês querem e até mesmo entender naqueles dias, vocês conseguirem entender o momento de vocês para evitar também acabar descontando em alguém, seja no parceiro, em qualquer outra pessoa, acabar descontando uma questão que não tem nada a ver com a pessoa. Então, por exemplo, num dia que você está irritada, e aí você acaba discutindo com seu parceiro, acaba gritando com ele, e aí depois você se arrepende, né? Então, quando a gente tem essa sabedoria de se observar, o que a gente faria ao invés disso? A gente já notaria que estamos irritadas naquele dia e faríamos o exercício de olhar para dentro de si mesmo e entender por que eu estou irritada. Qual é o motivo da minha raiva? De onde vem essa raiva? E aí vocês conseguiriam até descobrir de onde que está vindo essa raiva. E até a questão dos ciclos, né? Da cólica, dos sintomas. Eu percebo, por experiência própria, que o que nós vivenciamos ao longo do mês, vivenciamos ao longo do ciclo, influencia o nosso estado físico no período menstrual. Então eu percebo, pelo menos
comigo, eu me observando, eu percebo que os meses em que eu estou muito estressada, ou que eu trabalho muito, eu me cobro muito, eu não descanso direito, eu percebo que meu corpo, né, no caso meu útero, pede a conta no período menstrual. Então aí eu fico indisposta, eu sou obrigada a parar, né? Eu acho que é o jeito que meu corpo, meu útero encontra de falar pra mim, ó, agora você vai sossegar aí, é pra você descansar. Então, e não tem que ser assim, né? Se a gente se respeita, a gente consegue se preservar, não tem por que ficar tão mal nesse período e ser obrigada a parar tudo. Então, é entender também, vocês começarem a observar e buscar entender o que o corpo de vocês está comunicando, o que o corpo de vocês está querendo falar para vocês, o que vocês estão deixando de olhar em vocês, né? Então, e a ginecologia natural, ela também fala muito disso. Então, assim, é importante até pontuar, gente, que a ginecologia natural, ela não substitui o atendimento médico. E que a grande sacada da ginecologia natural é o quê? É a prevenção, é você ter o entendimento de autocuidados, né, básicos, para que você prevenir possíveis doenças e desequilíbrios. Claro que na ginecologia natural tem algumas receitas, algumas coisas que podem ser feitas, né? Mas dependendo do seu quadro, não vai substituir um atendimento médico. A grande sacada da ginecologia natural é o quê? É que ela proporciona formas de tratamento que vão tratar a causa da doença, a causa do desequilíbrio, e que está ligado muitas vezes, né, quando a gente fala de ginecologia, a gente fala muito também de causas emocionais, porque o nosso útero, ele somatiza muitas emoções, somatiza a culpa, somatiza o medo, somatiza a mágoa. Então, opa, gente, desculpa, alguém me ligou aqui. Como eu estava falando que o nosso útero, ele somatiza muitas coisas, muitos sentimentos, somatiza, ou seja, muitas emoções negativas, né? Sejam emoções que foram reprimidas. Então, muitas dessas emoções, elas ficam armazenadas, né, no centro energético do nosso útero, que é um centro energético e é um centro de muito poder, né? É um centro que proporciona muito poder de criação. E quando a gente fala criação, a gente não está falando só de gerar um bebê. Eu estou falando de criar qualquer coisa, de manifestar, de criar qualquer coisa na vida. A Roberta comentou, na realidade o corpo feminino somatiza de uma forma geral, né, Liz? Sim, o corpo em geral, seja homem ou mulher, pode somatizar muitas questões, que a gente até chama de doenças psicossomáticas, né? Então tem muitos sintomas que as pessoas têm e aí vão no médico, não tem nada, né? Biologicamente falando, né? Não tem ali, faz os exames e não tem nada. Então, essas são as doenças psicossomáticas, ou seja, e geralmente o que os médicos não encontram a causa, eles até falam que é psicológico, né? Então, nosso corpo, ele pode sim somatizar muitas questões, muitos desequilíbrios, mas aqui eu tô falando especificamente do útero, como que isso se relaciona, né? Já que o tema da live é sobre ciclo menstrual. E voltando sobre a questão da lua exterior, eu me empolgo, gente, tem que tomar cuidado aqui, senão vai dar 1 hora e eu não vou ter conseguido falar o que eu tenho para falar para vocês. Mas vamos lá, vou falar primeiro sobre a lua exterior, justamente para vocês entenderem um pouquinho mais sobre como vocês podem usar a energia da lua nos rituais de vocês. E também analisar, né, a lua que está no céu e a sua lua interior, se tem ligação, se não tem, como que está te influenciando, enfim. Então, a lua nova, ou lua escura, né, chamada de lua escura, porque nessa fase a lua desaparece do céu. Então, a lua escura,
é a fase em que a lua está oculta no céu. E nessa fase também, olha que interessante, gente. Nessa fase, as seivas das plantas estão concentradas nas raízes e é um bom período para plantar sementes. Então, para quem gosta de plantar, plante suas sementes na lua nova. Essa fase da lua é boa para atrair novas oportunidades, abertura de caminhos, ânimo e motivação. Então, na lua nova, a gente pode fazer rituais para abertura de caminhos, né? Para tudo de novo, tudo que de novo que a gente quer que surja na nossa vida, né? Novidades. Dentro das novidades a gente pode falar de criatividade também, então você precisa de uma iluminação, né? Na cabeça, precisa de uma luz para criar algo novo. Então você pode fazer um ritual na lua nova para isso também. Para ter motivação também, para ter ânimo, vitalidade. Eu percebo que muitas mulheres, é um relato muito frequente que eu vejo, das mulheres se sentirem esgotadas, se sentirem cansadas, sem vitalidade, sem ânimo para fazer as coisas, quer fazer e não consegue. Isso pode ser sinal, isso é um sinal que, duas coisas, né? Sinal que você precisa descansar, você não está descansando direito, você não está se cuidando como deveria. E segundo, é que você precisa trabalhar o seu campo energético e espiritual. Então, está faltando energia porque ou você está gastando muita energia, ou tem algum desequilíbrio aí e você não está conseguindo absorver, seus chakras não estão conseguindo aí absorver energia do jeito que deveria, tá? Então, esses são os sinais mais frequentes que eu percebo até de desequilíbrio energético, é a sensação de cansaço, de desânimo, não ter fôlego, não ter aquela energia para fazer as coisas. Então é sinal de que precisa aí trabalhar. E os Yoni Eggs trabalham bastante isso, né? Percebo com o Yoni Egg de quartzo verde, percebo que o quartzo verde ele vem muito ancorar essa coisa da terra, né? Então eu percebo que no tratamento dos elementos, quando a gente faz o tratamento da terra e do fogo principalmente, porque o fogo vai trabalhar o aspecto da energia, então eu percebo que puxa bastante isso. Outro Yoni Egg que vai trazer bastante energia é o de quartzo vermelho e o de cornalina também. Cornalina vai trabalhar bastante a parte do chakra sexual, da energia sexual. Então o Yoni Egg de cornalina também é bem interessante para esses casos. A Lígia comentou, geralmente ficamos cansadas quando não ouvimos e respeitamos a nossa alma. Também, né, são os recados que o nosso corpo nos dá, quando que algo não está bem, que nós precisamos mudar algo na nossa vida, então são sinais do corpo. Lua crescente. Na lua crescente, nessa fase, a seiva das plantas sobem em direção às folhas. Então tem essa subida aí da seiva das plantas. Mas a melhor fase para você colher ervas é na lua cheia, que aí as folhas já estão com bastante seiva. Então a melhor fase para você colher ervas, se você tem um quintal na sua casa com plantas, a melhor fase é a lua cheia. Na lua crescente a gente pode aproveitar a energia dessa lua para trabalhar tudo que tem a ver com expansão, né? Lua crescente, né? Crescimento, prosperidade, atração, atrair o que deseja, rituais para conseguir engravidar, né? Então coisas para você conseguir ter crianças, né? O nascimento de crianças, para ter um bom parto, né? Então rituais para você ter um parto tranquilo, fortalecimento dos relacionamentos, amor, sensualidade, sentimentos, trabalhar os relacionamentos em geral, harmonização de situações e de ambientes e atrair boa sorte. Na lua cheia, a gente pode fazer rituais para fertilidade, né? A lua cheia, ela, inclusive, ela está ligada com o arquétipo da mãe, né? Então, rituais para quem quer engravidar, para quem tem dificuldades, né, em relação à fertilidade, rituais na lua cheia, também para trabalhar vitalidade, comunicação, sucesso,
felicidade, materializar objetivos, inclusive materializar cura. Quando a gente fala de materializar objetivos, pode ser qualquer coisa, de qualquer área da vida, desde que seja para o bem, né, gente? Por favor, é importante, sempre façam rituais que envolvam você, né? Mas essa questão aí de falar mais dos rituais eu vou deixar para um outro momento, tá? Lua minguante. Lua minguante é a fase em que a lua está minguando, né? Então, nessa fase, as seivas das plantas descem em direção às raízes. O que é bom na lua minguante para rituais? Se você quer puxar a energia dessa lua, fazer rituais para banir coisas negativas, libertação, finalização, para banir inclusive doença, né, gente? Então, lua minguante é para matar, né, entre aspas, você matar tudo de negativo, inclusive matar a doença. O que mais? Cura, né? No caso, quando você fala de matar a doença, nós estamos falando de cura. Quebras de magias negativas. Então, tudo que você quiser banir da sua vida, inveja, olho gordo, pessoas tóxicas, use a lua minguante para fazer os seus rituais para essas questões, tá? Então, em nosso ciclo menstrual, nós sentimos a nossa lua interior, um ciclo de vida, morte e vida, onde sentimos os movimentos de crescimento, expansão, plenitude, depois recolhimento, introspecção e finalização. Por que ciclo vida, morte e vida? Porque esse é o processo do nosso corpo. Nosso corpo, ao longo desse ciclo, ele se prepara para receber uma vida, ele gera um óvulo para abrigar essa vida, né, para ser fertilizado e abrigar uma vida dentro do seu útero. O seu útero se prepara para receber uma vida, mas aí quando não recebe, né, não é fecundado, o seu útero faz um movimento de entre aspas, morte, né, de expelir, de matar, entre aspas, esse óvulo não fecundado e expelir, né? Então, por isso que é um ciclo de vida, morte e vida, porque depois começa tudo de novo no próximo ciclo. Então, percebe que coisa linda, né? Que sabedoria linda até mesmo de aceitar a morte. Olha quanta coisa o nosso ciclo nos ensina, até sobre aceitar a morte como algo natural na nossa vida, e a gente se desconectou totalmente disso, né? Então, e a gente tem dificuldade para aceitar mudanças, tem dificuldade para aceitar as perdas, para deixar ir, e essa sabedoria está dentro da gente. Nosso útero mostra isso para nós todos os meses, né? Então, quantas lições, quantas coisas nós podemos aprender só de se conectar com essa energia, né? Então, a cada menstruação deixamos ir, seja um óvulo não fecundado, mas tudo que não serve ou não tem mais espaço em nossa vida. E aí, gente, aproveito para falar sobre a questão dos contraceptivos. Então, assim, qualquer mulher pode fazer esse movimento de observar o seu ciclo menstrual, seja menstruando ou não, tomando contraceptivos ou não, mas a questão do contraceptivo ou anticoncepcionais, né? A questão do uso deles, dos hormonais, né, dos contraceptivos hormonais, a grande questão é que eles mascaram as nossas emoções. Então, é muito frequente eu ver relatos de mulheres que, depois que começaram a usar contraceptivo, desenvolveram depressão, né? Inclusive, é um dos possíveis efeitos colaterais, já foi cientificamente comprovado que pode sim, a mulher pode desenvolver quadros de depressão com o uso de alguns contraceptivos. Então, muitas mulheres ficam apáticas, ou seja, ficam sem sentimento, ficam frias, frígidas, ficam deprimidas e não sabem por quê, não associam isso ao uso do contraceptivo. Então, assim, a questão de você acompanhar seu ciclo usando contraceptivo, você pode, mas você pode ter uma dificuldade maior por conta de ter essas emoções mascaradas, por conta da questão dos hormônios, né? Dos contraceptivos hormonais.
Então a gente pode relacionar cada fase do ciclo menstrual com uma lua, né? Essa lua interior, esse arquétipo. E aí, gente, a questão é que vocês usem isso como uma bússola e não como um manual de receita pronta. Por quê? Porque aqui é um guia, né? Uma relação entre os arquétipos, as fases da lua, o que você pode sentir, né? Eu também vou falar sobre o estado físico, né? O que acontece em cada fase, mas sobre os aspectos dos arquétipos, das emoções, e isso cabe a você analisar. Então, assim, não tem certo e errado. Você não tem que menstruar na lua cheia, ou tem que menstruar na lua crescente, ou tem que se sentir uma donzela na lua crescente. Não tem nada disso. Isso é uma bússola para você entender como que o seu corpo, como que a sua mente, as suas emoções transitam nesses lugares, nesses arquétipos, né? Então aqui a Miranda Gray trouxe essa sabedoria, resgatou, né, essa sabedoria dos 4 arquétipos. Eu, particularmente, hoje, eu trabalho com muito mais, né? Porque, como eu já falei para vocês, eu tenho a Jornada das Mulheres Arco-Íris, que é um sistema de 13 arquétipos, então eu estou trabalhando na minha mandala, eu trabalho os 13 arquétipos. Mas comecem pelo basicão, né? Comecem pelos 4, comecem entendendo a sua donzela, a sua mãe, a sua anciã e a sua feiticeira ou maga, né? Eu gosto de chamar de maga, eu não falo feiticeira. Então comece entendendo a anciã, a donzela, a mãe e a sua maga interior, como elas se manifestam em você, como você pode usar cada um desses aspectos na sua vida. Qual desses em você percebe que está desequilibrado? Então, o primeiro dia do ciclo menstrual, como é que a gente marca? A gente sempre marca o primeiro dia como o primeiro dia da menstruação. Então, o primeiro dia que você menstrua, esse é o dia 1 do seu ciclo. Então, em média, né, como eu disse para vocês, tem mulheres que têm um ciclo maior, ciclo menor. Então, assim, considerando o ciclo de 28 dias, na primeira semana, que é a primeira semana que é a menstrual, então do dia 1 ao dia 7, isso não quer dizer que você vai menstruar 7 dias, tá, gente? Então, são os 7 primeiros dias. Pode ser que você menstrue 3 dias, 4 dias, enfim. Mas os 7 primeiros dias, eles estão ligados à fase da anciã, a fase da lua nova ou lua negra, e o arquétipo da anciã. Então, é a fase menstrual. E o que acontece no nosso corpo nessa fase? Nessa fase é onde a menstruação acontece por causa da desintegração do revestimento do útero. Nós chamamos de endométrio. Então, esse revestimento que tinha sido preparado para caso você engravidasse, né? Esse revestimento ele é desprendido das paredes do útero e é isso que ocasiona o sangramento, né? Nós expelimos esse revestimento que foi preparado para essa fecundação que não aconteceu, né? Então, muitas mulheres têm sintomas da fase pré-menstrual nesta fase também. Pode haver inchaço, necessidade de mais descanso e mais horas de sono. Então, tudo a ver com a energia da anciã. Aquela necessidade de se recolher, de descansar. E era isso que nós, né, as nossas ancestrais faziam nesse período. Elas descansavam. Mas hoje, no ritmo de vida que nós temos, principalmente quem mora em grandes cidades, nós não podemos nos dar esse privilégio, né? Hoje é um privilégio de descansar nessa fase. Então, o que a gente faz? A gente busca ao máximo possível suprimir essa fase para que a gente não perceba que nós estamos menstruadas, porque estar menstruada dentro de um ritmo de vida que nos cobra que estejamos presentes e ativas, isso não é legal, né? Acaba não sendo legal. Então, a gente tenta ao máximo possível suprimir isso, disfarçar isso, porque acaba sendo incômodo, né? Então, a gente acabou crescendo dentro de um sistema que vende a ideia, né? A indústria vende essa ideia, principalmente, de que
nós precisamos de coisas para disfarçar essa menstruação, que não é legal, que isso atrapalha a sua produtividade, porque você tem que produzir o mês inteiro, você não pode descansar. Então isso acabou sendo muito prejudicial para as mulheres, né? Então, por isso que a gente tenta ao máximo possível, e quanto mais a gente tenta suprimir isso, mais o nosso corpo tenta avisar a gente de que é importante a gente olhar para si nesse período e ouvir o nosso corpo, né? Então, a fase da anciã é uma fase que é relacionada à fase menstrual, né? É a fase que nos obriga praticamente, né, a descansar, a olhar para si mesma. É um período de introspecção, que você quer ficar em casa, você não quer sair, né? Nessa fase, o muco cervical, o que é muco cervical, gente? É um muco, né, que fica no colo cervical. E assim, muitas mulheres confundem isso. Muitas mulheres não sabem que você ter um muco, aquela coisinha assim na calcinha, é normal, é um muco que nós produzimos naturalmente. Claro que existem sim problemas de candidíase, de corrimento, mas você entender o muco cervical vai te ajudar a analisar não somente que fase do seu ciclo você está, mas também perceber, assim que algo não tá bem, perceber que teve uma alteração nesse muco, já vai ser um sinal para você de que tem algo errado com o seu útero, com o seu canal vaginal, enfim. Então, saber sobre o aspecto do muco é importante para que você entenda e faça esse trabalho de prevenção também. Então, nessa fase nós não temos muco cervical até o 7º dia. Nosso estado mental e emocional. Nós temos menos disposição física, mais força psíquica e espiritual. O raciocínio está mais lento e disperso. Nós sentimos necessidade de recolhimento, repouso e introspecção. A gente pode aproveitar esse momento também, né? Como eu disse para vocês, esse movimento de morte, né? De algo que não foi concebido, não foi fertilizado e que o nosso corpo está colocando para fora. Então a gente pode aproveitar essa energia do período menstrual para fazer limpezas, qualquer tipo de limpeza, né? De limpeza da casa, limpeza de tomar decisões, de acabar com coisas, de finalizar coisas e fazer esse movimento de desapego, de deixar ir o que não queremos mais. Então essa é a fase do desapego, em que tudo aquilo que não nos cabe mais precisa ser limpo e transformado. Então vocês podem refletir no período menstrual de vocês, trabalhar isso. Eu super indico vocês trabalharem com escrita terapêutica, ou seja, escreverem mesmo, fazerem um diário e aproveitar esse período menstrual para escrever tudo que vocês não querem mais, tudo que vocês querem limpar da vida de vocês. Então esse é um exercício que vocês podem fazer. Imagina, gente, se você está menstruando na lua minguante e aí faz isso daí, queima no caldeirão, vai que vai, né? Limpa tudo da vida. Então, é mais simples do que as pessoas imaginam. É muito simples você se conectar com essas energias e fazer coisas para trabalhar essas energias em você. Então, assim, gente, como eu disse, isso é uma bússola. Você pode estar em outro dia, em outra fase do seu ciclo, e você está nesse estado da anciã. Você mentalmente e emocionalmente, você se sentir na fase da anciã. E tá tudo bem. Então, analise, né, também o contexto, o que está acontecendo na sua vida. É uma sabedoria mesmo, de você entender o seu momento, como você está. Se hoje eu estou me sentindo anciã, o que eu posso fazer? Eu posso trabalhar coisas para o meu interior, olhar para mim, né? Com essa quarentena, nós estamos praticamente de quarentena de anciã, né? 40 dias recolhidas, olhando para si mesma, sem contato com o mundo. Mas, enfim. Deusas. Como eu disse para vocês, eu gosto de falar das deusas afro-brasileiras. Essa é a minha praia.
Então, que deusas que a gente relaciona com essa fase do ciclo menstrual e com o arquétipo da anciã? Nanã Buruquê, né, a orixá mais velha, né, a orixá é a Iabá mais velha. Ela esteve no princípio da criação ao lado de Oxalá. Então, Nanã, já falei sobre Nanã aqui, então depois vocês busquem os posts que eu falo dela. E Hécate, né, a senhora dos caminhos, senhora da encruzilhada. Hécate também é uma deusa escura, é uma deusa que vai trabalhar as nossas sombras. A Mari perguntou aqui: como sentir e unir as energias de luz da lua externa e interna, mesmo que sejam muito distintas ou complementares? Tenho muita dúvida sobre isso. Então, Mari, a partir dessas informações que tem aqui no livro, você pode desenvolver essa sabedoria. Então, por exemplo, você vai... esse sentir depende também de você fazer esse exercício de forma diária. Então, todos os dias você parar e se observar. Então, entender quais os seus sintomas físicos, o que você sentiu, né? Dentre esses sintomas, anota tudo. Então, por exemplo, hoje eu senti dor de cabeça, dor de barriga, dor nas pernas, acne, enfim. E emocional, como você se sentiu? Hoje eu me senti mais ansiosa, ou mais cansada, me senti comunicativa. Então, o sentir depende de você no começo observar. Então, é auto-observação. Todos os dias você observar como você está, no estado físico, mental. E aí, você vai entendendo também, né, de acordo com esse conhecimento desses 4 arquétipos, você vai entendendo em qual energia você está sintonizado naquele dia, tá? Mas também você não depende, por outro lado, quando a gente fala de rituais, você não fica presa a isso, tá? Então, por exemplo, eu estou entrando na fase da donzela, né? Eu estou no meu 8º dia de ciclo. Então, no 8º dia, começa a fase da donzela, que é a fase pré-ovulatória. Então, mas eu não estou me sentindo assim, eu estou me sentindo anciã, né? Eu já tenho essa autoanálise, então eu já sei que o meu estado é de anciã. E, por exemplo, se eu quiser, eu estou na fase da donzela, mas eu quero trabalhar minha energia da mãe, quero fazer um ritual para a mãe, para deusas que trabalham o arquétipo da mãe. Super posso. Eu não dependo, né, de estar com essa energia para me conectar com ela. Muito pelo contrário, vocês podem e devem, né, fazer rituais e se conectar com os arquétipos que vocês estão precisando trabalhar no momento, então, de acordo com o que vocês sentem que precisam nesse momento. Então, entender sobre os arquétipos nos ajuda a explorar os potenciais de cada um e ativar esses potenciais dentro de nós, ok? Então, na fase da anciã, o que a anciã nos ajuda? A anciã, ela nos ajuda a desenvolver a nossa sabedoria interior e a confiar nela. Então, todas nós temos uma anciã sábia dentro de nós, né? Tem até uma frase muito linda que eu gosto muito, que fala assim: intuições são as suas ancestrais te guiando no seu caminho. Então, eu acho bem legal. Então, a anciã, a energia da anciã, o arquétipo da anciã, ela vem trabalhar o quê? Vem trabalhar a nossa sabedoria interior, o nosso amadurecimento enquanto mulheres, né? Amadurecer em todos os sentidos. Vem trabalhar o desapego. Então, a anciã, quando a gente pensa na anciã, a gente pensa naquela idosa que já está totalmente desprendida, né? Ela é desapegada, ela não faz mais tempestade em copo d'água por coisas pequenas. Ela tem a sabedoria, ela tem a visão de enxergar as coisas no nível macro, né? Então ela não gasta a energia dela com coisas fúteis, com coisas assim, com coisas
inúteis. Então ela tem a sabedoria de utilizar a energia dela da melhor forma possível. Então ela une a sabedoria, a experiência, a vivência. Então na fase da anciã, a gente pode aproveitar para descansar, né? Principalmente no período menstrual, a gente precisa descansar mesmo, meditar, ouvir músicas relaxantes, plantar a lua, né? Fazer o ritual de plantar a lua, cuidar de si mesma. Então nesse ritual de plantar a lua também você já pode, além de fazer esse movimento de finalização, de intencionar finalizar o que você quer finalizar, você pode ao mesmo tempo intencionar o que você quer plantar no próximo ciclo, né? Nesse ciclo que começou, o que você quer plantar, o que você quer ver nascer, florescer. Então é bem legal também essa questão do diário lunar, porque vocês conseguem também manifestar desejos. Então escrever a cada ciclo, criar objetivos. Então nesse ciclo, o que eu quero realizar? O que eu quero concretizar na minha vida? Qualquer coisa, gente. Começa com coisas simples e vai para coisas maiores, né? E aí depois, no dia 8 ao 14, nós temos a fase pré-ovulatória, que nós associamos à lua crescente e a fase ao arquétipo da donzela. Então, do ponto de vista da parte física do nosso corpo, é a fase estrogênica, né? Porque é onde nós produzimos o hormônio estrogênio. Então, durante essa fase, os folículos, o que são folículos? Folículos são os óvulos imaturos, são grupos de células que ficam dentro dos ovários. Inclusive, nós já temos todos, né? Os nossos ovários, nós já temos todos que vamos produzir na nossa vida inteira. Nós já temos todos eles desde a barriga da nossa mãe. Então, desde que nós somos bebês ainda, nós já temos todos os óvulos, né? No caso, na forma de folículos, né? Nós já temos todos que vamos produzir até acabar, né? Aí quando acaba é onde nós entramos na fase da menopausa, né? Da plenipausa. Então, interessante, né? Pensar que desde que nós somos crianças, somos bebês, nós já temos todos os óvulos que vamos produzir ao longo da nossa vida, né? Então, na fase pré-ovulatória, esses folículos, eles amadurecem e produzem o hormônio estrogênio, estimulando seios e paredes uterinas. Nessa fase, nosso muco cervical ele está pegajoso, cremoso e abundante. Parece creme, né? Creme de corpo, né? Então fica com esse aspecto mesmo. Então até às vezes as mulheres confundem, acham que é candidíase. Então por isso que mais uma vez é importante você conhecer o seu corpo, observar o seu muco para entender o que é normal e o que está indicando um princípio de desequilíbrio, principalmente no pH vaginal, né? Enfim, do ponto de vista mental e emocional, e aqui, gente, eu estou trazendo os aspectos gerais, isso não é uma regra. Então, na fase da donzela, cada mulher pode se sentir de um jeito, né? Mas, de forma geral, nessa fase, nós apresentamos mais energia e disposição física, disposição para fazer as coisas, para planejar, para organizar. Nós temos mais confiança, independência, extroversão, inspiração, iniciativa, criatividade. Então é um período ótimo, quer marcar um encontro, né? Agora não dá porque tem que ficar em casa, mas depois que não tiver mais que ficar em casa, quer marcar um encontro, né? Com aquele boy, quer marcar um encontro, tal. Aproveita essa fase, marca nessa fase que você estará mais comunicativa, você estará mais confiante, sair com os amigos. Então a fase da donzela é uma fase que nós estamos mais comunicativas, mais expansivas. É uma fase que você pode aproveitar para fazer as coisas, para realizar mesmo. Então, para mim, tem muita ligação com o arquétipo das guerreiras, né? De ter atitude, de ir atrás das coisas. Então, por isso que aqui no livro...
Então, deusas que trazem essa energia da donzela, né? Deusas que vocês podem se conectar para trazer a energia da donzela e também trazer a energia da guerreira. Iansã, Obá, Artemis e Atenas, né? Então, eu trouxe aqui Artemis e Atenas, outras deusas, mas das afro-brasileiras, Iansã e Obá, que são guerreiras. Tanto Iansã quanto Obá, elas trazem o arquétipo da guerreira. Enquanto Iansã traz a questão da atitude, né, de ter aquela força, aquela atitude, Obá traz o foco e a concentração que a gente precisa e a organização para a gente realizar nossas tarefas. Gente, eu falei demais, eu vou ter que gravar outra live falando o resto, então eu vou encerrar essa live agora. Deixem suas perguntas, que aí na próxima live eu vou responder e continuo falando para vocês sobre o ciclo e as fases, as energias e as deusas. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão para quem assistiu. E Namasdeusa, a deusa que é em mim, saúde a deusa que é em cada uma de vocês. Gratidão, gratidão.